Olha para a tua história, tua vida, o que ainda te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Olá pessoal, e hoje a gente vai começar a fazer a meditação sobre oração do livro de São José Maria Escrivá, dos números 81 até o 117. Meu nome é Thaís, faço parte do projeto Voltando à Essência junto com a Miriam, e o tema proposto para hoje é a oração. Então vamos iniciar essa meditação fazendo a nossa pequena oração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começa essa meditação dizendo, nas palavras de São José Maria Escrivá, que um cristão sem oração é um cristão em perigo. Porque assim como a gente precisa do alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, o alimento é a oração. E para nós mulheres, que somos muitas vezes o esteio da casa, se a gente para de rezar, seja por preguiça, seja por excesso de afazeres, sempre deixando Deus para depois, a gente se põe em risco e coloca a nossa família num sério risco. E quando a gente for chegar lá no céu, a gente vai prestar conta, né, dos nossos familiares para Deus. Então, a gente tem que tirar um tempinho do nosso dia, mesmo nos afazeres do nosso dia a dia. São José Maria Escrivá fala várias vezes, né, santificar o nosso cotidiano, mesmo lavando uma louça, mesmo varrendo uma casa, fazendo uma comida, mas sempre estar em oração por nós, pelos nossos, pela nossa família. E a gente sempre tem que estar atenta, né? Pois as provações vêm de todos os lados. E o inimigo, ele aproveita as brechas que muitas vezes nós mesmos damos em nossa casa para ele infiltrar, né? E hoje em dia, mais do que nunca, as mulheres estão sendo mais atacadas do que nunca. O demônio sabe que se ele enfraquecer a mulher, ele enfraquece a família, enfraqueceu a família. É isso que ele precisa, essa brecha que ele precisa para estar acabando com a família, acabando com os lares, como está acontecendo hoje em dia. As mulheres não têm tempo de rezar, as mulheres não se preocupam com a alma dos seus familiares, com a própria alma, às vezes ela não se preocupa. E São José Maria Escrivá vem nos dizer que a ação não vale sem oração, e a oração valoriza-se com o sacrifício. Muitas vezes as mulheres não entendem que esse sacrifício dela
Às vezes a gente escuta, né? Mas só eu que rezo, só eu que chamo para ir na missa, só eu que vou atrás, eu tô cansada. Mas a oração valoriza-se com o sacrifício. O seu sacrifício pode não ser visto, valorizado, às vezes pela sua família, mas Deus está vendo o seu sacrifício. Porque primeiro vem a oração, depois a expiação e em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, a ação, como nos diz nosso Padre São José Maria Escrivá. A oração é o alicerce do edifício espiritual. A oração é onipotente. Sem ela a gente não consegue conversar com Deus, porque Ele mesmo pediu para a gente invocar Ele quando a gente pudesse, quando a gente estivesse em alguma situação de perigo, porque Ele é nosso Pai. Domini doce nos orare. Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor respondeu, quando começardes a orar, a vez de dizer, Pater noster, qui ens in celis. Pai nosso que estás nos céus. Como não havemos de ter em muito apreço a oração vocal, a gente está falando com o nosso Pai que está no céu. Mas Ele não está do nosso lado a todo momento. É só a gente invocar Ele. Muitas vezes a gente se sente sozinho e a gente esquece que a gente tem um Pai que está 24 horas só esperando a gente conversar com Ele. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer. Muitas vezes eu falo por mim, muitas vezes eu nunca fui de dizer muitas palavras bonitas, de saber dizer palavras bonitas. Mas Deus, Ele entende o nosso coração. A nossa oração do mais sincera que possa ter no nosso coração, é isso que Ele entende. No número 85, São José Maria Escrivá vai nos dizer devagar, repara no que dizes, quem o diz e a quem. Porque esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, é ruído, chacoalhar de latas. E te direi, com Santa Teresa, que a isso não chamo de oração, por muito que mexas os lábios. Muitas vezes a gente está mexendo os lábios, mas o coração está frio, o coração não está em Deus. O coração não está em sintonia com os lábios. Os lábios podem estar dizendo alguma coisa e o coração pode estar em outro lugar pensando. A mente pode estar em outro lugar. A tua oração deve ser litúrgica. Oxalá te afeiçoeis a recitar os salmos e as orações do missal, em vez de orações privadas ou particulares. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer, a gente pode pegar um missal, um salmo, para a gente estar fazendo a nossa oração. Foi para isso que Jesus deixou, né, a palavra dele, para nos ajudar em todos os sentidos e ainda mais nos ajudar para falar com ele, nada mais justo, né? No número 87 ele nos fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disse o Senhor, pão e palavra, hóstia e oração, senão não terás vida sobrenatural. Não tem como a gente só viver de oração e não ter os sacramentos, né? Muitas vezes a gente escuta várias pessoas dizerem, eu rezo em casa, eu tenho minha vida espiritual em casa. Não é errado, né? Mas pão e palavra, ele nos diz, hóstia e oração.
ter Jesus junto com a gente todos os domingos, ou quem tenha a oportunidade de ter participar da Santa Eucaristia todos os dias, uma bênção, né? Nada mais fortificante para a vida de oração que a gente ter a Sagrada Eucaristia todo santo dia. Isso fortalece mais ainda a oração. Procuras a companhia de amigos que com a sua conversa e afeto, com o seu convívio, te torne mais tolerável o desterro desse mundo. Embora os amigos as atraiçoem, não me parece mal. Mas como não frequentas cada dia com maior intensidade a companhia, a conversa com o grande amigo que nunca traiçoa, a gente, no dia a dia da vida da gente, a gente tem que procurar pessoas que nos aproximem de Deus, que nos levem para Deus, não que nos afastem de Deus. E a conversa com o grande amigo, quem que é o nosso grande amigo? É Jesus, o nosso grande amigo, que sempre está ao nosso lado para nos ajudar, para nos escutar, sempre que a gente precisa. Maria escolheu a melhor parte. Lê-se o Santo Evangelho. Aí ela está, bebendo as palavras do Mestre. Em aparente inatividade, ora e ama. Depois acompanha Jesus em suas pregações por cidades e aldeias. Sem oração, como é difícil acompanhá-lo. Nossa Senhora é nossa mestra da oração. Ela ficou ao lado de Jesus o tempo todo. Viu ele crescer, ensinou ele a rezar, ensinou ele o amor de Deus. Ela foi a mestra da oração de Jesus. Então a gente tem que se espelhar muito em Nossa Senhora, pedir ajuda dela, para que ela nos ensine como rezar, de que maneira rezar, como se portar para rezar. Ela é nosso grande exemplo, nossa mestra, e está sempre disposta a nos ajudar. Não sabes orar? Põe-te na presença de Deus e logo que começares a dizer: Senhor, não sei fazer oração, podes ter certeza de que começastes a fazê-la. Só da pessoa tirar um tempinho e falar para o Senhor: Senhor, eu não sei fazer essa oração, isso já é uma oração para o Senhor. Só de você chamar e Ele ter um tempo para Ele, isso já é uma oração. Escreveste-me, orar é falar com Deus, mas de quê? De quê? Dele e de ti, alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. A gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Quanto mais a gente conhecer Jesus, a gente se conhecer, a gente vai ganhar intimidade com Jesus. Antes mesmo que as palavras venham à nossa boca, Ele já sabe de tudo que se passa no nosso coração, na nossa mente. Mas Ele quer que a gente tenha essa intimidade, que a gente se abra a Ele, que a gente consiga ver nele o nosso melhor amigo. E na minha meditação se ateia o fogo. Para isso vais a oração, para tornar-te uma fogueira, lume vivo, que dê calor e luz. Por isso, quando não souberes ir mais longe, quando sentirdes que te apagas, se não puderes lançar ao fogo troncos aromáticos, lança os ramos e a folhagem de pequenas orações vocais,
de jaculatórias que continue a alimentar a fogueira, e terás aproveitado o tempo. Ficar perto de Jesus, fazer a nossa oração para se tornar uma fogueira, para dar luz e calor todos à nossa volta. E terás aproveitado o tempo. Veste tão miserável que te conhece, indigno de que Deus te ouça. Mas e os méritos de Maria e as chagas do seu Senhor, do teu Senhor, e porventura não és filho de Deus? Além disso, ele te escuta, porque é bom, porque sua misericórdia permanece para sempre. Muitas vezes a gente escuta a pessoa falar, mas eu rezo, faço minhas orações e Deus me escuta. Deus é misericórdia para sempre. E talvez o que você esteja pedindo, ou do jeito que às vezes você está pedindo, Deus pode não escutar no momento, mas Ele vai te ouvir, porque Ele é misericórdia. Fez-se tão pequeno, bem vês um menino, para que te aproximes dele com confiança? Em ti, Senhor, esperei, e aos meios humanos acrescentei a minha oração e a minha cruz. E não foi vã a minha esperança, nem jamais o será. A gente tem que conversar com Jesus e fazer os nossos pedidos e ter confiança que Ele vai nos atender, que Ele vai nos escutar. E não foi vã a minha esperança, e nem jamais o será. E ter essa confiança, como o filho tem uma confiança no Pai. Fala Jesus, digo-vos, pois, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Faz oração. Em que negócio humano te podem dar mais garantia de êxito? Em nenhum negócio do mundo a gente pode esperar um bom êxito igual a oração. A oração é 100% garantia que Jesus vai nos ouvir, vai ter misericórdia de nós, se a gente o invocar, ou buscar, pedir. Mas a gente tem, igual aquele quadro que tem a maçaneta do lado de dentro. Jesus fica esperando a gente abrir a porta do nosso coração, a gente pedir, a gente buscar, a gente se abrir ao amor dele. Não sabeis o que dizer ao Senhor na oração? Não te lembras de nada? E no entanto querias consultá-lo sobre muitas coisas. Olha, durante o dia toma algumas notas sobre os assuntos que desejeis considerar na presença de Deus. E depois serve-te destas notas na oração. A gente, durante o dia, vem várias coisas no nosso coração. A gente pode, durante o dia, ir colocando tudo isso na presença do Senhor, para que Ele cuide, para que Ele... Como a gente fala com uma melhor amiga da gente, nossa, aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, vai falando durante o dia para Jesus, ou vai anotando para a hora que você tiver um tempinho e for fazer sua oração pessoal, tá falando com Jesus. Depois da oração do sacerdote e das virgens consagradas, a oração mais grata a Deus é a das crianças e a dos doentes. A das crianças porque é uma oração pura, é uma oração do coração.
E as dos doentes é uma oração de súplica, uma oração de cura, como um filho que busca a ajuda do Pai. Quando fores orar, que seja este um firme propósito, não ficar mais tempo por consolação, nem menos por aridez. Quando fores orar, que seja este um firme propósito, não ficar mais tempo por consolação, nem menos por aridez. Não fazer uma oração vaga, uma oração por obrigação. Como dizia o povo antigo, não ficar enchendo linguiça. A gente fazer uma oração concreta, uma oração com coração. É isso que Jesus espera da gente. Não digas a Jesus que queres consolações na oração. Se as dá, agradece-as. Diz-lhe sempre que queres perseverança. Perseverança na oração. Persevera ainda que o teu esforço pareça estéril. A oração é sempre fecunda. As mães que rezam pelos filhos, que às vezes acham que a oração é estéril, que Jesus não está ouvindo e não está surgindo efeito. As orações das mães, das mulheres que rezam pelos maridos para serem curados dos vícios. As orações das mães que perdem perseveranças e forças para cuidar do seu lar, da sua vida materna, da sua vida, para cuidar dos seus lares, cuidar dos seus filhos, dos seus maridos. A oração é sempre fecunda. A gente pode achar que não vai, que está estéril, que não vai ter frutos, mas vai ter frutos. A sua inteligência está entorpecida, inativa. Faz esforços inúteis para coordenar as ideias na presença do Senhor, um verdadeiro atordoamento. Não te esforces, nem te preocupes, escuta bem, é a hora do coração. Essas palavras que te feriram durante a oração, grava-as na memória e recita-as pausadamente muitas vezes ao longo do dia. Essas palavras que te feriram durante a oração, grava-as na memória e recita-as pausadamente muitas vezes ao longo do dia. Passou a noite em oração. É o que São Lucas nos diz do Senhor. Tu quantas vezes perseverastes assim? Então, agora mesmo está se aproximando a Quaresma de São Miguel. Muitas pessoas às vezes se propõem a estar fazendo esse sacrifício de estar acordando de madrugada. E eu mesma, é um sacrifício muito grande para mim estar acordando de madrugada, mas é o horário que eu mais me adaptei a estar conversando com Deus. Um horário de silêncio, um horário que todo mundo está dormindo, um horário que eu não vou ser interrompida, um horário que é melhor para concentração, mas não é fácil dizer que é fácil, eu estou mentindo. Então a gente tem que pedir na oração para que Deus nos dê perseverança. Se não procurais a intimidade com Cristo na oração e no pão, como poderás dá-lo a conhecer? Então é na Eucaristia e na oração que a gente conhece o nosso Pai cada vez mais. Escreveste-me e te compreendo. Faço todos os dias o meu pouquinho de oração. Se não fosse isso, um pouquinho de oração cada dia, cada hora, a gente não teria forças para superar tudo que a gente está superando nesse dia, nesses tempos de hoje. Santo, sem oração, não acredito nessa santidade. Nenhum santo foi santo sem oração. Nenhum santo foi santo sem perseverança, sem cruz,
tem que ter a cruz para os santos procurarem a oração, para pedir forças para Deus para carregar a cruz. Dizer-te-ei, plagiando a frase de um autor estrangeiro, que a tua vida de apóstolo vale o que valer a tua oração. Não adianta a gente falar para uma pessoa, muitas vezes você tem que rezar, você tem que se apegar com Deus, sendo que você não faz isso. Se a sua vida é um contra-testemunho daquilo que você está falando. Se não és homem de oração, não acredito na retidão de tuas intenções, quando dizes que batalhas por Cristo. Então, a gente tem que fazer da nossa vida uma oração, mas transmitir isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Disseste-me uma vez que parecias um relógio desregulado, que bate fora de horas. Está frio, seco e árido a hora da tua oração. E pelo contrário, quando menos era de esperar na rua, entre os afazeres de cada dia, no meio da barbúrdia e da gritaria da cidade, ou da inquietude laboriosa do teu trabalho profissional, surpreende-te orando. Fora de horas? Certo, mas não desaproveites essas badaladas do teu relógio. O Espírito sobra onde quer. Quando der vontades de fazer a sua oração fora de horas, certo. O Espírito sopra onde quer. A gente tem que aproveitar que o Espírito Santo soprou no nosso coração naquele momento para estar fazendo aquela oração e não desperdiçar esse momento. Fizeste-me rir com a tua oração. Impaciente, dizia-lhe, não me quero tornar velho, Jesus. É esperar demais para te ver. Nesta altura talvez não tenha o coração em carne viva como agora. Velho, parece-me tarde. Agora a minha união seria mais galharda, porque te amo com amor virginal. Quando eu era pequeno, eu ficava vendo as pessoas de idade na missa e ficava pensando, falei, nossa, quando eu ficar nessa idade, eu acho que eu vou conhecer o amor de Deus, eu vou vir, vou estar na igreja, vou estar servindo com o mesmo amor que eles. E nesse trecho, São José Maria Escrivá nos fala que a gente não precisa ser velho para a gente sentir a carne viva como agora. O amor que a gente tem que demonstrar no agora. Gosto de que vivas essa reparação ambiciosa o mundo inteiro, disseste-me bem, mas em primeiro lugar os da tua família sobrenatural e da humana, os do país que é a nossa pátria. A gente tem que pedir nas nossas orações pelo mundo inteiro, não só pela nossa família, só o nosso redor. A gente tem que pedir pelo nosso mundo inteiro, pelo nosso país, pela nossa pátria. Muitas vezes a gente coloca em oração só as coisas que estão por perto, mas a gente tem que colocar em nossas orações pelo fim da guerra. A gente não está vivendo uma guerra aqui, mas tem guerra fora daqui. A gente não está vivendo inundação, mas tem lugares que estão sofrendo com inundação, com catástrofes naturais. Então a gente tem que colocar tudo isso em nossa oração, pedir pelos nossos irmãos que sofrem com isso. Dizia-lhe, não te fies de mim. Eu sim que me fio de ti, Jesus. Abandono-me em teus braços. Aí deixo que tenho as minhas misérias. E me parece uma boa oração. Uma ótima oração. A oração do cristão nunca é monólogo.
Não é só você que fala para Jesus, Jesus também conversa com você. A gente tem que ter, como diz no 115, minutos de silêncio. Deixai-os para os que têm o coração seco. Nós, os católicos, filhos de Deus, falamos com o nosso Pai que está nos céus. A gente fala e a gente fica em silêncio e Jesus fala com a gente. Tem horas que ele fala e a gente não escuta, a gente está com o coração fechado. Mas a gente tem que abrir o nosso coração para também escutar o que Jesus tem para a gente falar. Através da palavra de Deus, através do silêncio, da adoração. Não abandones a tua leitura espiritual. A leitura tem feito muitos santos. Procurar uma boa leitura, a vida dos santos, fazer um estudo, da palavra de Deus. Na leitura, escreve-me, formo o depósito de combustível. Parece um montão inerte, mas é dali que muitas vezes a minha memória tira espontaneamente material que enche de vida a minha oração e inflama a minha ação de graças depois de comungar. A leitura é um grande alimento espiritual, porque para nós Deus existe, esse é o segredo da oração. Se a gente se aproxima de Deus, é porque a gente acredita que Ele existe. Então, essas são as palavras de São José Maria Escrivá para nós hoje. E a oração tem alguns pontos que São José Maria Escrivá nos diz também. A oração tem que ser de um filho. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer, mas a gente tem que falar com confiança como a gente fala com o nosso Pai. A gente tem que tentar fazer uma oração contemplativa. Como a gente está ocupado e muitas vezes a gente quer pegar o celular logo para poder estar fazendo alguma coisa, olhar uma rede social, a gente tem que ter esse anseio de ter aquele momento de estar falando com Deus, pelo menos uma vez por dia. Fazer uma leitura espiritual, seja de um livro, ou seja da própria palavra de Deus, e se colocar naquela leitura, se colocar dentro daquele personagem, daquela história, fazer parte da história de Jesus. E para finalizar, a gente agir como Nossa Senhora, que guardou tudo em seu coração. Ela concebeu e deu à luz. Ela escutou a voz de Deus e colocou em prática. Que sejamos e pedimos sempre a Nossa Senhora, que é a nossa mestra da oração, como escutar mais Jesus, como dedicar mais um tempo maior para Ele, porque Ele é o autor da nossa vida. Se até o sopro do nosso ser é tudo dele, então a gente tem que pegar e ser mais agradecido, ser mais grato a Deus. Não ir apenas na missa apenas aos domingos, ser aquele católico de IBGE apenas de número. Ser um católico que seja essa fogueira que São José Maria Escrivá quer que a gente seja nesse mundo de hoje, para ser luz e aquecer todos à nossa volta com o amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Olha para tua história, tua vida. O que ainda te prende ao que passou?